O recente episódio envolvendo Dudu e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, traz à tona questões profundas sobre a gestão de atletas, a valorização de ídolos e os bastidores do futebol brasileiro. A troca de farpas nas redes sociais e declarações polêmicas de ambas as partes expõe não apenas a deterioração da relação entre o atacante e o clube, mas também uma crise institucional que reflete na imagem de um dos maiores clubes do Brasil. Bom, Dudu não é apenas um jogador que passou pelo Palmeiras. Ele é um dos maiores ídolos da história moderna do clube. Contratado em 2015, foi peça fundamental na reconstrução do time, ajudando a encerrar um jejum de títulos nacionais e a transformar o Palmeiras em uma potência no futebol brasileiro. Sua trajetória inclui conquistas como o bicampeonato brasileiro de 2016 e de 2018, além de ser um dos protagonistas em diversas campanhas de destaque. Em campo, Dudu sempre foi símbolo de entrega, técnica e identificação com a torcida. Por isso, sua saída conturbada é um duro golpe na relação histórica entre o jogador e o clube. A acusação de que ele teria saído pela porta dos fundos contrasta com a memória que muitos torcedores têm de um atleta que deixou tudo em campo e marcou sua história com suor e troféus. A ruptura entre o jogador e a diretoria palmeirense começou a ser desenhada em meados de 2024, quando o atacante manifestou interesse em se transferir para o Cruzeiro, mas acabou desistindo após pressão interna e da torcida. Esse episódio foi um divisor de águas. Enquanto a diretoria interpretou o recuo como um desgaste desnecessário, o jogador sentiu falta de apoio e respeito, agravando o distanciamento com Leila Pereira e sua equipe. A gestão de Leila, apesar de ter consolidado o Palmeiras como um dos clubes mais ricos do país, tem sido alvo de críticas pela condução de relações humanas e pela falta de tato em momentos delicados. No caso de Dudu, a exposição pública de questões internas e o uso de declarações contundentes como saiu pela porta dos fundos só aumentaram o atrito e afastaram ainda mais o jogador do clube. Trata-se de um exemplo clássico de como a condução institucional pode falhar ao priorizar narrativas pessoais em detrimento da preservação do patrimônio histórico do clube. Agora, é inegável que Dudu tem um vínculo especial com a torcida do Palmeiras. Durante anos, foi tratado como um símbolo de identificação com o clube. A frustração dos torcedores ao verem o ídolo sair de maneira tão conturbada é compreensível, especialmente diante do histórico de outros jogadores que deixaram o clube com honrarias. As redes sociais amplificam esse sentimento. O desabafo de Dudu, com uma foto ao lado de troféus e o pedido para que Leila o esqueça, evidencia uma mágoa profunda e um desejo de preservar o legado construído no clube. Por outro lado, também, é sintomático de um futebol cada vez mais dominado por disputas de ego e pela exposição pública de conflitos que antes eram resolvidos nos bastidores. Outro ponto central é o prejuízo financeiro apontado por Leila Pereira na saída de Dudu. O fato de o jogador ter saído sem que o clube recebesse compensação financeira relevante é, sem dúvida, um erro estratégico. Porém, a insistência da presidente em ressaltar esse aspecto em entrevistas públicas pode ser vista como uma tentativa de justificar decisões de gestão, jogando parte da responsabilidade para o atleta. Essa postura, no entanto, enfraquece a imagem institucional e dá munição para críticas internas e externas. Bom, o caso Dudu é um alerta para o Palmeiras e outros clubes que enfrentam situações semelhantes.
A relação entre atleta e diretoria precisa ser construída com base no respeito mútuo, na transparência e em estratégias que conciliem os interesses financeiros e emocionais. Ídolos não são apenas ativos no campo, mas também são peças-chave na construção da identidade de um clube. Se por um lado Leila Pereira busca consolidar o Palmeiras como uma potência empresarial, por outro, casos como esse mostram que o futebol não pode ser gerido apenas com a lógica corporativa. O equilíbrio entre negócios e paixão é o que sustenta a magia do esporte. E o episódio com Dudu é uma lembrança que ídolos devem ser tratados como parte do patrimônio imaterial de qualquer instituição esportiva. Concluindo, Dudu está no Cruzeiro, mas o sentimento de ruptura permanece. Sua história no Palmeiras não será apagada por declarações ou conflitos recentes, mas o fim de seu ciclo no clube certamente deixou um gosto amargo. Para Leila Pereira, o desafio agora é aprender com o episódio, aprimorar a gestão de crises e evitar que situações semelhantes comprometam o legado de outros ídolos. O Palmeiras segue gigante, mas episódios como esse mostram que a grandeza não se mede apenas em títulos ou patrimônios milionários. Ela também está na capacidade de preservar seus heróis e respeitar o vínculo entre jogador e torcida construído ao longo de anos de história.